que não vai ter o melhor. Tipo, você quer o. Aquelas câmerazinhas, né? Tipo, você quer captar sua voz bem, microfone, não tem jeito. A voz. Pior que eu tinha um professor, tipo, ele dava aula com microfone, mas é porque tinha 120 alunos na sala. Não, quando eu pego turmas de 90 alunos aqui, as salas não tem uma acústica boa, né? Posso ser bem honesto, fazendo essa matéria aqui, meio, tipo, tem uma coisa que pra mim é óbvia, mas tipo, sempre é esquecível no debate da educação. O ratio de aluno para professor, tipo, não pode passar de 25. Nossa. Faz muita diferença. Não pode, assim, passar de 25. Nossa. Será que vocês não podem um chegar um pouquinho para lá e o outro bem pouquinho, assim, só para eu ver os dois, senão ele fica bem atrás de vocês. É que assim, eu fiz ela sentar aqui porque eu quero apoiar minha perna, só por isso mesmo. Porque eu tava sentando aqui e eu falei, meu Deus, não posso... apoia na cadeira, não. Isso, muito obrigado. Mas você está precisando? Você está com problema na perna? Não, só que eu sou vagabundo mesmo. Bom. Então, gente, eu me propus esse desafio maluco, né? De falar sobre os dois livros, o 10 e o 11. Então, claro, né? Aqui eu tinha proposto uma divisão dos dois livros. Mas eu vou de fato analisar a partir do 23, 24, né? A gente chegou no 23 da semana passada. Então, só para lembrar rapidamente e ter clareza do percurso, né, que ele está desenvolvendo, no começo do livro 10, né, a gente viu naquela aula com a Isadora, né, ele começa discutindo o propósito das confissões, né, por que ele está escrevendo confissões, para quem, né? E se pergunta pelo ser de Deus, né? Que é uma questão que está o tempo todo operando, né? Saber quem é Deus. Então, no começo, assim, né? Eu dividi em duas subdivisões, né? No começo, a parte propriamente de justificação, né? Em que ele justifica, né? O que ele está escrevendo. E nos mostra que, embora ele esteja dialogando com Deus, como a gente sabe desde o começo, né, no fundo ele está pensando, né, naqueles que vão ler, né, ou seja, nos seres humanos. E a gente sabe, né, a Isadora falou um pouco disso e tal, tem toda a questão política, né, ele tinha virado bispo, né, toda aquela questão de, como ele queria se apresentar para a comunidade, tinha disputas políticas com certas correntes. Isso naquele momento do texto aparece um pouquinho mais. E daí, né, no 6 e no 7, nos capítulos 6 e 7, ele se pergunta o que é Deus, né, naquela formulação, o que amo quando te amo, né, que ele repete algumas vezes, e direciona a investigação para dentro de si. Claro, sai dos sentidos, tudo aquilo que a gente viu. Aí ele vai começar a falar da memória, né, que é um grande tema, né? O livro 10 ele é conhecido como o livro em que o Agostinho trata da memória, descreve a memória como um palácio, né? Aquelas imagens riquíssimas que a gente já viu. E ele vai para a memória nesse caminho que ele está percorrendo, né? Então ele sai dos sentidos, vai para dentro e vai subindo, como que subindo, ele usa, né, esse tipo de imagem, né? Subindo, ascendendo, e chega na memória e ele passa a tematizar a memória de uma maneira muito sofisticada, complexa, etc. Começa fazendo uma descrição geral, fala daquela questão das imagens, né, que a gente viu bastante na penúltima aula. Depois vai para as coisas, para os aprendizados, né, tudo que já se aprendeu, como que fica retido na memória. Depois fala de números e medidas, né, então a gente poderia pensar, né, conceitos, noções abstratas, né, que, enfim, questão, né, lá no Platão, por que ele vai falar do mundo das ideias, né, porque a questão é saber onde estão, né, essas noções na nossa mente. Ou, enfim, onde estão, né, na nossa mente já é um pouco mais resposta. Depois ele fala das afecções, né, os afetos, etc., que também ficam na memória.
E termina problematizando esse segundo bloco sobre o que seria a memória ela mesma e o que seria o esquecimento, né? Que ele entra naquelas questões interessantes, tortuosas, né? Sinuosas a respeito disso, e nesse contexto também se perguntando o que sou eu, quer dizer, o que é Deus e o que sou eu são duas questões que estão o tempo todo em jogo, né? Daí eu coloquei como terceiro bloco que basicamente o que a gente viu na última aula, né? Que é Deus como um chamado à vida feliz, né? Ele, né, como eu disse na última aula, ele dá aquele pequeno salto, aquele passo assim meio inesperado, né? Fazendo coincidir Deus e vida feliz em função do modo como ele procura, né? Ele fala, quando te procuro, meu Deus, procuro a vida feliz, que é a Beata Vita, né? Isso a gente viu justo na última aula. Depois, eu fiz uma pequena mudança aí que eu grifei em amarelo, né? Que eu tinha colocado do 22 ao 24 e começava o seguinte essa subdivisão no 25, né? Eu mudei, deixei ainda só 22, 23, depois 24, enfim. Mas ele fala nesses dois que a gente viu sobre a diferença entre a genuína felicidade, aqui eu empreguei o termo genuína pensando né, no que você tinha falado, quer dizer, a gente pode genuína, autêntica, verdadeira, né? Mas ele faz uma diferença, né? Entre o que seria né, essa felicidade, que é, como ele diz, alegrar-se em ti, de ti, por causa de ti, né? Falando com Deus, e aquilo que seria a falsa felicidade, daqueles que estão ocupados mais intensamente em outras coisas, né? Daí, então, né, a partir do 24 até o 27, eu propus, né, como o tema desse período, a questão de qual seria o lugar, entre aspas, de Deus na memória. Né? Um lugar que não é bem um lugar, né, mas um chamado. Né? E aí eu começo a colocar alguns comentários e as citações que eu queria fazer num ritmo diferente do ritmo da última aula, né? Quer dizer, tentando realmente varrer uma porção bem maior de texto. Então, notem no trecho a seguir como a questão do onde segue sendo fundamental, assim como as suas ambiguidades. Né? Ao mesmo tempo em que ele precisa das metáforas espaciais para falar de Deus, ele recorre a elas o tempo todo. Né? Aqui mesmo ele diz, ali te encontro, então ali, né? Como se houvesse lugares na memória, expressão que ele vai usar em seguida, né? Então ele mesmo usa, mas ele sabe que Deus não está, de fato, em um lugar, nem em parte alguma. Ainda assim, não há onde situar Deus considerados, desculpa, aqui ficou um pouco ruim a formulação, né? Ainda assim não há onde situar Deus, considerados o nosso fora e o nosso dentro, a não ser neste último. Né? Eu deixei para o sentido da frase vir no final, parece texto em alemão, né? Mas enfim, aí eu vou citar essa parte do parágrafo do capítulo 27. Tá? Então já estou indo aqui para um trecho do 27. Ele diz, assim, de onde te aprendi, permaneces em minha memória. Né? Que ele aprendeu de alguma maneira, coisa que a gente está vendo, né, ao longo de todo o caminho. E ali te encontro quando me lembro de ti e me deleito em ti. Desculpa, aqui na verdade são várias citaçõezinhas, né, que eu juntei. Essa é do 24. Aí, do 25, ele, logo em seguida, né, então de falar, ali eu te encontro, ele se pergunta, mas onde estás em minha memória? Senhor, onde estás nela? Que aposento, né, interessante, que aposento fabricaste para ti? Que santuário te edificaste? Concedeste à minha memória a honra de estar nela, mas em que parte dela estás? Isso eu me pergunto. Né? Então ele usa aquele conjunto de metáforas, do palácio, etc. Né? Onde que você se colocou aí, né? E aí um pouquinho adiante, então ele se pergunta. E aí, ao mesmo tempo ele fala, mas por que me pergunto? Em que lugar moras? Como se ali houvesse realmente lugares, né? Então aqui fica claro que ele está o tempo todo usando metáforas, né? Então não é um lugar. Bom, isso aí já no capítulo seguinte, no 26, né? Ele se pergunta, mas então
onde te encontrei para te aprender? Né? Quer dizer, então, imagem de lugar, ele fala, mas não é lugar. Ele fala, se não é lugar, mas então onde? Ele fica fazendo esse jogo, né, como a gente já cansou de ver. Para te aprender. Né? Onde te encontrei para te aprender, se não em ti, acima de mim. Outra metáfora espacial, né? Mas não em um lugar, nem em parte alguma. Como é que é o nome da... Como é que é aquela expressão que você... não sei se vocês adoram que usam toda vez que a pessoa está falando de Deus, mas tipo, ela parte da premissa de que não dá para definir Deus espacialmente, então ele é um ser, onipresente e onisciente. Tem um nome para incomensurável, é isso? Também. Incomensurável, que engloba tudo isso. Tá. Então, tipo, a contradição é ele aquele tá usando uma que metáfora engloba, espacial ao mesmo tempo em que ele aceita que Deus é incomensurável. Sim. Tá. Né? Lá desde o começo, né? Lá no sim, comecinho, isso aí eu lembro no livro 2 e 3, inclusive a Isadora falou bastante disso, sim, e a sim. professora também. E logo no comecinho, né? No 3, no capítulo 3 do livro 1, tem aquele parágrafo que eu citei na nossa primeira aula, né, já do Agostinho, né, quando ele fala, então te contém o céu e a terra, porque tu os preenches ainda sobras, em que ele justamente problematiza isso, né, que não pode ser lugar, mas ao mesmo tempo o tempo todo as metáforas são de lugar, né, como se não houvesse outro jeito de falar. E o problema é esse, né, é como falar sobre isso. Então ele diz, em nenhum lugar nem parte alguma, nos afastamos e nos aproximamos, mas não de um lugar nem em parte alguma. Daí já no 27, né, então eu estou justamente mostrando como ele está evoluindo ao longo desses capítulos. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Mas eis, estavas dentro e eu estava fora. Lá fora eu te procurava e me atirava, deforme, sobre as formosuras que fizeste. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Mantinham-me longe de ti coisas que, se não estivessem em ti, não seriam. Chamaste e clamaste e quebraste minha surdez. Tá? Eu achei importante destacar, né, essa passagem, porque ele está falando da coisa do lugar, da aproximação, e aí ele entra com, digamos assim, essa outra metáfora, por assim dizer, né, que é a do chamado, que é um termo que vai ter muita importância para o Heidegger. Bom, o último trecho, né, eu comentei, permite notar que, se a nossa tendência natural, por assim dizer, né, é estar fora, em conexão com as coisas do mundo, como ele mesmo estava, né, o que poderia, né, nos fazer contrariar essa tendência e nos virarmos para dentro de nós mesmos. Tá? Então, tem um movimento aqui, né? Quer dizer, nós estamos direcionados para fora, mas precisamos vir para dentro, que é onde a gente encontra Deus. Segundo ele aqui, é o chamado de Deus. Isto é, o chamado de uma voz que, a rigor, não vem de lugar nenhum e não permite ver quem chama também, né? Donde a dificuldade de conhecê-lo, justamente. E daí ele tem o chamado, ele quer chegar nesse lugar que não é um lugar, a questão é como. E aí ele vai entrar em como. Nesse bloco seguinte. Como chegar a tal lugar ou seguir esse chamado? Através da continência. Né, que vai ser essa forma, ordenas a continência. Concede o que ordenas e ordena o que queres. Bom, aí no 27, ou é 28 agora, eu acho que talvez seja 28 aqui, ele diz, acho que é 28, sim, embaixo aqui está 27, mas é 28. Quando ele diz, quando me juntar a ti com todo o meu ser, nunca mais haverá para mim fadiga e dor. E viva será minha vida, toda plena de ti. Mas agora tu elevas aquele que preenches, e como não estou pleno de ti, sou um peso para mim mesmo.
E aí ele vai citar 3 vezes, né, nesse capítulo. Não é uma provação a vida humana sobre a terra, que é uma citação do livro de Jó, né, que é o livro conhecido, né, por ser o livro justamente que fala das provações, né, dos sofrimentos, e Jó mesmo assim resiste, né, por isso que tem aquela expressão paciência de Jó, né. Professor, só aqui no comecinho, quando me juntar a ti com todo o meu ser, nunca mais haverá para mim fadiga e dor. Aqui ele está falando da morte? Sim. Tá. Né? É justamente isso, quer dizer, esse é o momento em que vai haver, de fato, a total união ou reunião, né? Uhum. Que a gente vai ver em seguida como tem essa ideia de ser reconduzido, né? Mas aqui, né, é interessante, ele fala plena de ti, enfim, ele está falando, né, ele estava falando da beleza, enfim, Deus como beleza, né, enfim, são muitas metáforas, né, mas ele propõe aqui uma imagem, né, interessante, né, eu pensei assim, é como se cada um de nós fosse um balão e a beleza fosse o ar que enche, né, a beleza de Deus, né, não a beleza do mundo, que enche. Então, quanto mais ela nos preenche, mais leves ficamos e subimos em direção, né? Ele fala de elevação, né? Subimos em direção ao céu. Quanto menos preenchidos por ela, mais pesados ficamos, como que colados à terra, onde, por isso mesmo, a vida humana é uma provação, né? Então, é interessante esse jogo, né, de ascensão e queda, né? E essa imagem, né, de leveza e peso, né? A ideia de peso é muito forte, né? Isso também vai ser importante para o Heidegger. E aí ele segue, né? Bom, então vejam, né? Tem esse peso que faz da vida uma provação. É preciso deixar que essa beleza de Deus, essa verdade, né, tudo isso entre. Como? Prescreveste-nos a continência. Pela continência de fato, né, e aqui é fundamental, somos recolhidos e reconduzidos à unidade, da qual nos dispersamos na multiplicidade. Com efeito, ama-te menos quem ama, além de ti, algo que não ama por tua causa. Aí, por um trechinho, ordenas a continência, concede o que ordenas e ordena o que queres, que é o que eu tinha colocado já no título, né, dessa divisão, pela 3ª vez. Essa passagem pode ser lida à luz da bem conhecida influência de Plotino sobre Agostinho. Deus seria o uno imóvel, imutável, indivisível, etc. E as criaturas seriam a pluralidade em que os particulares se dispersaram dele, se desgarraram, né, desse uno. Assim, voltar a Deus é ser recolhido e reconduzido à unidade, ao passo que estar direcionado aos prazeres do mundo é insistir na dispersão, a distância de Deus. Assim, conter esse ímpeto, contê-lo em todas as suas modalidades e deixar-se reconduzir à unidade seria o único caminho para reconciliar-se com Deus. Essa é uma chave decisiva para entender essa longa parte que vem a seguir, né, sobre as concupiscências, bem como a importância que o Agostinho dá a ela, que dá uma importância, uma extensão de texto, né, muito grande para as concupiscências. Aqui seria interessante também, talvez fazer um daqueles desenhinhos, né? Porque vejam, né? A ideia é como se fosse, claro, a representação espacial, gráfica, já é um problema, né? Porque não dá também para representar espacialmente. De todo modo, vamos pensar assim, né? Há um uno, Deus, né? Na interpretação dele, né? No modo como Agostinho junta as duas coisas, onde tudo é uma coisa só, né? Não há separação. Naquele desenho que eu fiz da outra vez, eu estava falando da alma individual, toda partida em né, divisões. Aqui não tem divisão. É tudo uma coisa só, né? E as coisas saem, né, se desgarram de algum modo do uno, numa multiplicidade que, enfim, vai, né, aumentando de maneira incontável, e nós somos
cada um de nós, né, fazemos parte dessa multiplicidade enquanto, né, indivíduo. E daí você tem, né, um vetor, portanto, né, que é esse, afastando, né, do uno originário, e, vamos dizer, vou pensar assim, né, o desejo, o prazer, né, tudo isso é uma forma, algo que intensifica, né, a vida individual, naquilo que ela tem de particular, dentro dessa multiplicidade, e, portanto, afastaria, né, do uno. Mas tem a possibilidade de um caminho de volta, né, e aí tem as diferentes imagens. Quer dizer, na imagem anterior a gente viu que a ideia de subir, né, e descer, mas aqui, né, dá essa, né, ele está usando essa ideia, unidade, multiplicidade e essa recondução, né? Então é como se fosse de fato um caminho de volta. Isso, essa imagem o tempo todo isso aparece, a gente já viu de várias maneiras esse vocabulário do retorno, né? Recondução, reconciliação e assim por diante. Então seria uma volta. Ora, como fazer isso? Né? Tentando evitar isso que afasta. Seria o único modo de conseguir, né, proporcionar essa reconciliação. Por isso que a continência, né, de que ele tanto fala, que é o contrário da concupiscência, né? A concupiscência é se deixar levar pelos desejos. A continência é você se conter e não se deixar levar. Então, e ela se dá em vários âmbitos, que são todas essas concupiscências que ele vai mencionar, né? Então sempre se trataria de conter, porque isso permitiria, né, esse caminho de volta, que seria o caminho de volta para Deus, que é também um caminho de volta para dentro, que é o caminho para esse lugar, entre aspas, de onde vem o tal chamado, né? Então é como se, e aqui é um momento assim que eu acho que é interessante perceber como, de fato, o Agostinho está empregando, né, uma filosofia neoplatônica, né, de Plotino, para interpretar a Bíblia, para interpretar, né, as Escrituras, juntando, né, uma coisa com a outra, que é, né, a gente sempre, né, ouve falar, né, Agostinho usa Platão, usa o platonismo para justificar, enfim, a visão de mundo cristã. E é muito interessante, né, assim, o Nietzsche tem toda uma reflexão, né, sobre como esse voltar-se para dentro, né, seria justamente, vamos dizer assim, a grande patologia da civilização cristã ocidental, que é, em vez de descarregar, né, a energia para fora, você volta tudo para dentro, né? E aí isso aqui, então há uma coincidência do vocabulário em alguns pontos, porque o Agostinho também fala de doença da alma, etc., né? Só que para o Nietzsche é o contrário, né? É justamente aí que ele faz a virada. Não, é preciso conseguir deixar, né, ir para fora aquilo que tem que sair, né? Se você fica retendo, uma hora explode, né? Ou seja, uma outra, claro, outras metáforas também, mas dentro de uma certa, então isso aqui, né, é um prato cheio para ele. Professor, onde ele vai falar sobre essa unidade aqui no texto? Tá? É entre o capítulo 26? Essa que eu citei é no 29. Não, desculpa, no 28. Não, peraí, me bananei aqui. É no 29. Quando ele já está justamente antes de começar a parte da concupiscência. Ó. No 29, que está na página 334, não sei se a paginação bate aí com o PDF, porque as notas aí estão no fim do capítulo, né? Então pode ser que não... Que é esse capítulo em que ele fala, né?
Ah, tá, não, ué. Seguindo o Uno. Será que eu misturei alguma coisa aqui? Prescreveste-nos a continência? Não, gente, sem querer eu vim para o livro 11, por isso que eu estou... Desculpa. Estava procurando no lugar errado aqui, ó. Tá vendo? O Agostinho fala, tem que procurar no lugar certo. É no 39 e 40, na página 282, na verdade, da minha... Mas tinha lá o Uno, no caso, que eu vou depois mencionar, naquele que eu estava vendo no 11. 39 em romano. Aparece, 39 romano, Tá. Que é o número dos capítulos, né? É aqui que ele fala, ó, toda a minha esperança está em tua misericórdia sobre maneira grande, concede que ordena, parará, parará. Prescreveste-nos a continência. E quando percebi, disse alguém que ninguém pode ser continente se Deus não lhe o der. Isso mesmo também era sabedoria, saber de quem vinha esse dom, né? Ele está citando o livro da sabedoria, né? Pela continência de fato, aí é que vem o trecho que eu citei, somos recolhidos e reconduzidos à unidade, da qual nos dispersamos na multiplicidade. Aí depois desse trecho que eu citei, ele fala, ó amor que sempre ardes e nunca te extinguirás, caridade, meu Deus, acende-me. Curioso, né? Ordenas a continência, tarará, tarará. E aí, logo em seguida, ele começa a falar da concupiscência. Por acaso, né, lá no... Bom, mas a gente vai ver isso no livro 11, né, se der tempo, mas acho que dá, sim. Lá ele fala do uno mesmo, né? Uno com U maiúsculo, que é exatamente o conceito fundamental do Plotino, né? Inclusive, o livro do Etienne Gilson, um que eu trouxe um dia, né, que é traduzido pela Cris, tem uma parte, né, em que ele critica essa influência do Plotino no Agostinho. Ele fala que isso fez com que o Agostinho, enfim, uma disputa interna, vamos dizer, da interpretação, né, do conceito de Deus, etc. Ele fala, isso fez com que o Agostinho interpretasse, eu não vou saber reconstituir agora a argumentação, mas ele gasta ali uma parte do livro para discutir esse assunto, né? Ele vê como algo que acaba sendo negativo de algum modo. Enfim, mas é um tema, né, muito importante entre os comentadores de Agostinho. Bom, aí vem as concupiscências, né, do 30 ao 39, sendo que vários desses capítulos têm vários parágrafos, né, então um trecho grande, como vocês perceberam. E as concupiscências, então, seriam aquilo que impede de seguir o chamado, né, porque o chamado é para voltar, né? Deus está chamando de volta e a gente está indo para longe dele. Então, essa é a ideia. E ele começa pelas concupiscências da carne, né? Devassidão, embriaguez, gula, tarará. Mas logo de saída, né, ele faz uma caracterização, digamos assim, né, de caráter geral sobre a concupiscência, que acho que é mais interessante. Depois eu vou pular boa parte dos capítulos. Mas aqui ele diz, sem dúvida, ordenas que me abstenha da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da ambição do século. Depois ele vai explicar um pouco melhor isso. E aí ele diz, ordenaste-o quanto... Na verdade, isso aqui também tem um pouco assim, a curiosidade. Tem várias curiosidades, né? Eu mencionei da lagartixa na última aula, enfim. Ordenaste-o quanto ao concubinato. Exortaste-me a algo melhor do que o próprio casamento. Peraí, só uma coisa. Concubina é o que mesmo? Concubinato? Amante. É amante. Então tá. ele ordenou, né, acho que é isso, ele ordenou que Agostinho rompesse com a concubina, né, pelo que eu me lembro, enfim, pelo que a gente leu e também pelo que eu li em outras, ele tinha a concubina, que era mãe do filho, a Deodato. Daí ele rompe com ela, fica noivo de uma outra mulher lá em Milão, se não me engano. Mas aí ele resolve romper o noivado para ser celibatário, né? Quer dizer, para, enfim, se dedicar apenas a Deus, que seria isso que ele está descrevendo como algo melhor do que o próprio casamento. Né? Aí eu pulo um trechinho, mas ainda vivem em minha memória, da qual muito falei, as imagens de tais coisas, que meu hábito fixou nela e me assediam quando estou acordado, ainda com pouca força,
No sono, porém, chegam a gerar não apenas prazer, mas até algo muito parecido com o assentimento e com o ato. Tem que recalcar as coisas aqui. E a ilusão da imagem na minha alma tem tanto poder sobre minha carne que quando durmo, as representações falsas me levam àquilo que as verdadeiras não conseguem quando estou desperto. Quer dizer, os sonhos dele deviam ser sensacionais, né? Por acaso, olha que interessante, né? Por acaso não sou eu mesmo naquelas circunstâncias, Senhor meu Deus? E, no entanto, há tamanha diferença entre mim e mim mesmo, nos dois momentos, quando passo deste estado para o sono ou daquele volto a este, né? Como se fossem duas pessoas, né? Acordando, readquirimos a paz da consciência e descobrimos que não fizemos aquilo, muito embora deploremos que aquilo de alguma maneira se tenha feito em nós, né? O cúmulo, né? A maneira como ele está, né, se penitenciando pelo sonho. Aí ele se pergunta: porventura tua mão não seria capaz? Esse é um nível de puritanismo assim, um pouco louco. Porque eu acho que você não peca sonhando assim, tipo, ou peca sonhando, não sei. Pergunta genuína. Ele tá falando e tá se sentindo culpado. Tá se sentindo culpado. Assim. Mas talvez nem. Aqui eu acho que tem uma. Como ele tá meio que falando, olha, como se fosse outra pessoa, né? Ele está lamentando que isso tenha ocorrido, mas é algo que escapa ao controle dele. Por isso que ele está pedindo aqui uma ajuda de Deus para que ele pare de ter esses sonhos, né? Então, não sei o quanto daria para dizer que há uma culpa, né? Enfim. A culpa já foi superada, né? Antes, assim, a gente já leu, a culpa foi superada. E aí que ele, quando se encontra com Deus, tipo... Eu não sei, superada de todo não, porque ele ainda é um ser finito. Então ele ainda tem... É por isso que ele precisa ficar o tempo todo confessando, se policiando, orando, etc., para evitar ao máximo que essas coisas se repitam. Tá. Né? Mas, digamos assim, né, ele já houve uma transição, né, por uma vida em que ele tem consciência, né, do que ele não pode fazer, digamos assim, né? Nesse sentido, sim. Então aí ele se pergunta, né? Porventura tua mão não seria capaz, Deus onipotente, de sarar todas as fraquezas de minha alma e por uma graça tua mais abundante, extinguir inclusive os impulsos lascivos dos meus sonhos? Aí que eu falei, né? Ele está pedindo isso. Acresce, Senhor, mais e mais teus dons em mim, para que minha alma siga em direção a ti e para que, no sono, não apenas não perpetre pelas imagens sensuais essas torpezas de corrupção até o fluxo carnal, mas nem sequer as consinta. Mas por agora, enquanto ainda estou, tá vendo? Ainda estou com esse gênero de mal em mim, eu o contei ao meu bom Senhor, exultando com tremor por aquilo que me deste e chorando por aquilo em que ainda estou inacabado, esperando que tu completes em mim tuas misericórdias até a paz plena, de novo, né, aquilo que você tinha perguntado, a paz plena, né, pelo que a gente entende, é a vida após a morte. Que terão em ti meu interior e meu exterior. Claro que ele fala, né, quando a morte será absorvida na vitória, citando Coríntios. Né? Então, veja, isso também tem a ver, né, com aquela outra, né, que eu mencionei. Porque aqui, no momento que a gente está na multiplicidade, também a nossa, né, vou desenhar aqui, né, para não ficar muito embaralhado ali. A nossa alma, né, ela é toda dividida, que é aquilo que, né, eu tinha feito da outra vez, aquele outro desenho. Então nós somos todos divididos. Você lembrou, a Sabrina mencionou que parecia muito o desenho que a Kília tinha feito a propósito do Epicuro. Né? Claro, porque é isso, ele tá, né, ele é um conhecedor da filosofia grega, né, que está, de certo modo, juntando, né, as duas coisas. Isso fica nítido em algumas passagens. Né? Então veja, enquanto ele estiver assim, cindido, ele não vai estar pleno. Né? Ele só vai estar pleno quando ele voltar mesmo para cá. Ora, ele só vai voltar mesmo para cá quando morrer. Né? Então, ele pode se aproximar, mas sempre vai ser uma aproximação incompleta. Né? Bom, aí depois, né, no 31, ele vai falar da concupiscência do comer e beber, né, ou seja,
da gula e da embriaguez. Aqui que tem uma passagem que eu tinha mencionado, né, que eu não coloquei aqui a citação, mas em que ele fala, né, no 45, ouço a voz de meu Deus que prescreve, vossos corações não fiquem pesados pela devassidão e pela embriaguez. Aí ele fala, a embriaguez está longe de mim, ser misericordioso para que não se aproxime, mas a devassidão às vezes se insinua em teu servo, ser misericordioso para que fique longe de mim. Então, depois ele fala, nunca fui beberrão, mas conheço beberrões que tornaste sóbrios, né? Inclusive a mãe dele. Porque quando ele fala que eu tinha mencionado também, né? Da mãe, tem uma hora que ele menciona, né? Que ela tem uma passagem em que ela bebia muito. Aqui, ó. Então ele está contando lá um episódio, né? Em que ela se curou. Ele fala, de onde tiraste o remédio, parará, parará. Aí ele fala, cortaste de um golpe aquela podridão. Ele fala, de fato, uma criada com que costumava descer à adega, brigando com a pequena patroa, como acontece de só a só, jogou-lhe na cara aquela culpa com um insulto pesadíssimo, chamando-a de pequena beberrona. Nossa. Golpeada por aquele ferrão, ela viu sua torpeza e imediatamente a condenou e abandonou. Nossa. Pesadíssimo. E assim ela, então, né, como ele diz depois, saraste uma alma pela insanidade da outra, porque a outra também, né, estava errada em ser grossa e tal, ainda mais com a patroa. Tem uma questão aqui que daria para explorar desse ponto de vista também, né? Mas enfim, então no caso dele o problema não é a bebida. Ele, como você disse, né, Henrique, é como o Romário. Não bebe, mas é mulherengo. Exato. Não, ele falou assim, eu não fumo, eu não bebo, eu não cheiro, meu negócio é mulher. Falou dessa ordem, assim. Pois é, então. Não, é engraçado porque pra ele beber é pior do que cheirar, assim. Eu adorei a gradação que ele usou, né? Porque pra mim o cheirar é o pior, né? Porque cocaína te deixa completamente no cozinho. Mas o fato de ter citado por último, talvez, né? Não é, pode ser. Tá na... Enfim. Mas Falta mais torpe ele comparar cocaína com mulher também, né? Tipo, sim. Não, mas... Esses vícios eu não tenho. Não, elementos da devassidão. Sim. São sempre os vícios que tem gente que tentam os homens, né? Vício do jogo, né? Vício, tem vários tipos de vício. Né? Eu já teve, né, alguma aula em que eu mencionei, né? Ele descrevendo as tensões e tal, lembra muito, né, o processo, né, pelo qual alguém que é viciado, né, tenta se livrar, né? Enfim, o modo como ele descreve, né? Só que, né, os vícios chegam a olhar lagartixa na parede. Mas, claro, né? Então, daí ele vai para os aliciamentos dos perfumes, né? Enfim, se encantar, né, com cheiros aromas agradáveis e tal. Sobre as volúpias do ouvido, que é engraçado aqui, e sobre o prazer dos olhos, e nessa parte ele não está falando ainda da concupiscência do olhar, que vai estar relacionada à curiosidade que vem em seguida, né? São os olhos do corpo mesmo. Então, e o ouvido também, evidentemente, aqui é tudo da carne, né? Então, aqui, e depois isso reaparece, né? Parece haver um certo não, né? Talvez um considerável desprezo pela arte, né, em geral. Porque tudo que tem, né, que dá prazer é ruim, né? Afasta de Deus. E de fato aqui ele menciona, né, numa chave negativa, inclusive a música. E mesmo a música na igreja, né? Ele fala que é bom, é legal e tal, mas você não pode trocar uma coisa pela outra. O que importa é Deus e não a música, enfim. Ele entra nessa discussão, né? Mas acho que tem outros textos e tal em que ele diz coisas mais interessantes sobre a música. Mas enfim, né, bom, aí
tem várias coisas. Eu trouxe só esse, né, o primeiro, que eu achei que era mais para ilustrar, mas várias coisas que vão na mesma direção. E daí vem, no capítulo 35, que tem alguns parágrafos, a concupiscência dos olhos, que é a curiosidade. E aí ele vai dizer o seguinte, né, logo abrindo esse capítulo. Acrescenta-se, né, aqui acho que talvez tenha estado inteiro, né, o 35, deixa eu ver, 35... Acrescenta-se a essas formas de tentação outra, mais rica em perigos. Com efeito, além da concupiscência da carne embutida no deleite e na volúpia de todos os sentidos, servindo a qual definham aqueles que se afastam de ti. Existe outra que penetra na alma pelos mesmos sentidos corporais, mas não para o prazer da carne, e sim para que se experimente, através da carne, um desejo vão e curioso que se traja com o nome de conhecimento ou ciência. E como consiste na cobiça de conhecer, e os olhos são o sentido principal do conhecimento, é chamada pela palavra divina de concupiscência dos olhos. Com efeito, em sentido próprio, cabe aos olhos ver. Mas utilizamos esse termo também para outros sentidos, quando usamos para conhecer. Aqui, na verdade, aqui no final ele está simplesmente dizendo, né, como a gente usa essa metáfora, né, do olhar para os outros sentidos e para o conhecimento em geral, né, Platão, no mito da caverna, né, você vê o ser, né, a ideia do bem, etc., com os olhos da alma, não com os olhos do corpo, né, então essa imagem, né, ela já vem de longa data, inclusive está na Bíblia, né? E ele está fazendo a distinção, mas aqui, né, o que é interessante, né? Eu até fiz esse comentário aqui. Podemos entender por que Heidegger dá tanta importância a esta concupiscência. Trata-se de um certo modo de conhecer, um certo modo de fazer ciência, né? Portanto, é uma atitude perante o mundo que, se para Agostinho nos afasta de Deus, como as concupiscências anteriores, para Heidegger, claro que eu estou, né, forçando um pouco a comparação, mas seria nessa direção um pouco, nos afasta da filosofia, para a qual as concupiscências anteriores pouco importam, né? Então vamos dizer, ele não dá muita trela para as concupiscências da carne, né, mas essa ele vai discutir, ele vai, como a gente vai ver, né, ele vai levar mais a sério. Para além de Heidegger, aliás, poderíamos considerar se de fato não temos aqui uma questão bem mais atual e interessante do que as levantadas nos capítulos anteriores, né? Pensando em toda a discussão contemporânea, né, sobre, por exemplo, né, a razão instrumental, questão do conhecimento como forma de poder, indústria cultural, ele vai mencionar os espetáculos abaixo, né? Então, quer dizer, como se faz o conhecimento, para que se faz o conhecimento, quer dizer, toda essa discussão, né, de alguma maneira, quer dizer, ele está entrando nesse problema aqui, né? E falando, olha, há uma tendência a produzir conhecimento, a buscar o conhecimento num sentido que seria ruim. Aí ele no parágrafo seguinte, né? Para Agostinho tem um sentido bom? Então, tem, claro, né? Você precisa do conhecimento também para chegar a Deus, quer dizer, tudo isso aqui também né, em alguma medida, uma forma de conhecimento. Essa é toda uma discussão, né? Assim, qual o papel da razão para Agostinho, né? E os comentadores frisam muito, porque, vamos dizer, uma certa interpretação, talvez mais vulgar, vai falar assim, bom, Tomás de Aquino é razão, Agostinho é o coração. Então vai insistir muito no aspecto, né, digamos assim, entre aspas, irracional de como se chega a Deus, né? Que, como a gente está vendo, tem né, alguma coisa que escapa, né, que não é explicável. Isso está sempre fugindo, né, esse objeto. Ele está procurando, está tentando chegar, tá tentando levar a gente, mas a coisa está sempre escapando, enfim. Mas não é algo apenas irracional, né? Quer dizer, ele está conduzindo a gente em vários passos, numa argumentação cerrada, racional, etc. Mas tem toda uma discussão também. Nesse mesmo livro do Gilson, né, ele explica, né, o papel da razão. Aí talvez, né, isso
aliás, acho que com certeza, né, o Agostinho desenvolve mais essas questões em outros livros, né? Mas existe toda uma discussão, assim, eu sei que se defende que a razão tem um papel muito importante, e mesmo a ciência, né? Enfim, mas aí a ciência, ela não pode, digamos assim, né, nos levar para o lado ruim, né, quer dizer, nos afastar de Deus. Ela tem que estar de alguma maneira subordinada à sabedoria, a verdadeira sabedoria, que é, né, o conhecimento de Deus. Mas de fato, um pouco à frente ele vai falar, né, que vai falar do conhecimento dos astros, né, como uma coisa sem importância, né? Enfim, são coisas que chamam um pouco a atenção da gente, né? Parece o caminho seguinte que a igreja segue, né? Sim. Mas é bem mais complexo. A gente teria que pensar em relação a essas questões, né? O objetivo dele aqui, né? E o objetivo dele em outros textos, onde ele vai de fato, né, tratar diretamente da questão do conhecimento e tal. Mas enfim, e vai ser interessante ver também o Heidegger interpretando isso, né? Mas ele prossegue dizendo: por essa via, isso no parágrafo seguinte do mesmo capítulo, por essa via é possível distinguir de maneira mais clara o que é operado pelos sentidos por prazer e o que por curiosidade. Porque o prazer, vejam, busca o que é belo, melodioso, cheiroso, saboroso, macio, né? Tudo isso no mesmo pacote. Enquanto a curiosidade admite até o contrário como objeto de experiência. Não para se sujeitar à moléstia, mas pelo desejo de experiência e conhecimento. Vejam, a gente não pode não relacionar isso daqui, evidentemente, com a questão da árvore do conhecimento, né? O pecado original foi justamente quando o Adão comeu da árvore do conhecimento. Então tem uma certa tensão com essa ideia do ser humano querer, digamos assim, conhecer ou saber mais que Deus, né? Por isso que muitas vezes ele fala aqui, ó, Deus, você sabe muito mais do que eu, né? Enfim, e é como se o ser humano quisesse conhecer mais, né, do que Deus. Com efeito, que prazer poderia haver em olhar para o aspecto horrível de um cadáver dilacerado? E aí ele desenvolve um pouco sobre isso, né, pensando na morbidez, no interesse mórbido e tal, mas, claro, a gente poderia pensar nas aulas de medicina. Que gostava de ir nos cemitérios. Bom, Desumar cadáveres para ficar desenhando. Quem? Leonardo da Vinci. Ele tá. ia no cemitério, supostamente. Sim. Não que ele fazia isso, não sei. E aquele, como é que é o nome dele? O serial killer, que tem uma série recente, é o... Pô, todos. Que deu origem, não, mas esse é o que deu origem à Gein, psicose. É o Ed Gein. Isso. Ele era especialista Ed nisso. Gein, um monstro que tem uma certa bomba. Ed Gein, Gein, né? É isso mesmo. Ed Gein. Acho que é Ed Inglês. Gein que eles falam. Tem uma série nova, né? Eu estava dando uma olhada, interessante, assim, né? E ele foi o que inspirou o Psicose, né? O Hitchcock a fazer, e vários outros. Enfim, falando de cadáver, a gente chegou nisso. Mas também daria para pensar no uso dos cadáveres para a medicina, né? Interesse, enfim, essa mesma, eu pulo um pouquinho, essa mesma doença do desejo, diz ele, né? Então veja, sempre doença do desejo, né? Seja, né, pelo prazer da carne, seja por curiosidade, que leva a mostrar nos espetáculos tudo que possa maravilhar, né? Circo, né? E mesmo ele vai falar do teatro, né? É por isso que se insiste em examinar as obras da natureza que estão longe de nós e cujo conhecimento não ajuda em nada, né? Então vejam, né, do ponto de vista, né, da ciência moderna e tal, mas os homens desejam apenas saber. É também por isso que, pelo menos no fim de um conhecimento depravado, fazemos investigações por meio das práticas da magia. Ainda por isso, na própria religião, tentamos Deus reclamando dele sinais e prodígios, não por algum escopo salutar, mas apenas por desejo de experiência. Né? Então, só para experimentar coisas novas, né? Só um pouco experimentar coisas. O Heidegger vai insistir muito nisso lá em Ser e Tempo, né? Quando ele fala da curiosidade. As pessoas querem só experimentar o novo pelo novo, né? Uma coisa assim meio sem propósito, digamos. Mas enfim, eu comentei aqui, né, que esse trecho permite pensar também, em conexão com o que eu estava dizendo, né,
A questão das pseudociências, né? Quando ele falou em práticas de magia, me lembrou dessa discussão, né? Que tem, inclusive a Natália Pasternak, né? Trouxe esse assunto, virou uma grande polêmica, né? Mas enfim, as pseudociências. E no caso da religião, né? A gente poderia pensar, né? Nas tentativas de submeter o seu objeto a um tipo de saber que simplesmente não seria apropriado. Pretender conhecer Deus como um fenômeno que se manifestasse empiricamente, né? Ou algo do tipo. Por isso que tem que ter algum sinal, né? Tem que ter alguma prova empírica. E aí no seguinte, né? Sobre si mesmo, né? Então como que ele já se livrou ou se afastou dessa concupiscência, ele vai falar: certamente os teatros já não me atraem. Não me preocupo em conhecer a órbita das estrelas, e nunca minha alma pediu oráculos às sombras. Detesto todos os rituais sacrílegos. Né? Ou seja, ele superou a concupiscência? Superou ou se afastou. Se né? afastou da concupiscência da carne e a concupiscência da curiosidade. Da curiosidade. Que na Bíblia ele faz é do olho. isso, beleza. Mas para isso ele se afastou da arte, da astronomia, né? Dos oráculos, né? Vamos dizer, da astrologia, para colocar em termos atuais, né? E coisas... Professor, faz uma distinção para mim que eu não consegui formular. Qual é a diferença da concupiscência dos olhos e a concupiscência da curiosidade? Então, a da curiosidade é que é chamada de concupiscência dos olhos na Bíblia. Tá. Por isso que ele fala, né? É uma metáfora, na verdade. Né? Não é o olho do corpo. Tá. Porque o olho do corpo vai estar lá no que ele falou no 34, 51, 53, né? Então, por exemplo, né? No 53, né? Quantas inumeráveis coisas realizadas por artistas e artesãos nas roupas, nos calçados, nos vasos, em tudo que se fabrica, nas pinturas e nas moldagens variadas, e naquilo que ultrapassa o uso necessário e a representação devota. Né? Os homens acrescentaram as tentações dos olhos, né? Procurando de fora o que é feito por eles, mas abandonando de dentro quem os fez. Tá. Ou seja, os enfeites, né? Tudo que seja para embelezar, né? De um ponto de vista estético, simplesmente, né? Não é nem do belo, do agradável, né? Deixar uma casa mais bonita, ou qualquer coisa do tipo é ruim, né? E aqui acho que entraria também, né? Porque tá entrando as artes aqui, pelo que eu entendo, né? Pelo menos em alguma medida. Então entraria também a contemplação da beleza artística, né? Que é pelos olhos do corpo. No caso da curiosidade, seria mais tudo que está relacionado ao conhecimento, né? E ao aumento, né? Do conhecimento, ou ao falso conhecimento também, né? Bom, aí no 57 ele vai dar mais alguns exemplos, é quando ele fala da lagartixa, que me impressionou, que eu citei no final da última aula, né? E outros exemplos, né? Um cão perseguindo uma lebre, quando é exibido num circo, né? No campo, pode acontecer que uma caçada me distraia, a caçada da lebre pelo cão, né? De reflexões profundas, né? Tipo, ele está refletindo, de repente ele vê um cachorro perseguindo uma lebre e isso tira o foco dele, né? E atrapalha uma oração importantíssima, né? São exemplos bem caricatos, né? Bom, do 36 ao 39, né, ele vai falar das ambições do século, né, que seriam ambições como orgulho, vaidade, inveja, né? Então, no 36, ele fala, né, acho que é só interessante fazer um paralelo. Olha como ele fala da dificuldade que é se concentrar nessa época, agora compara com a nossa. A gente Exatamente, tem fonte de distração boa. a todo segundo, sim, assim, sim. Tipo, vale até a pena pensar, a gente hoje, tem uma matéria que a gente faz no DCI que chama Natureza da Informação. Na primeira aula o professor ele fala um negócio que tipo, eu uso como exemplo até hoje, isso foi, não vou falar quanto tempo foi, talvez faça tempo, assim,
que hoje a gente consome numa semana mais informação do que uma pessoa na Idade Média consumia na vida inteira dela. A média de idade era 40 anos, mas assim, pra pôr em perspectiva, né? Tipo, até que ponto, tipo, a gente fala tanto em problema de memória, que a gente tem problema de déficit de atenção, tudo. Talvez seja só excesso de informação, assim. Sim. Tipo, talvez a gente não seja capaz ainda, tipo, de conseguir Manter o foco. E organizar tudo isso, porque é muita informação a todo momento, assim. Sim. E hoje é pior, com o IA hoje, tipo, o nível de tráfego na internet, que hoje é só jogado por IA, tipo, caralho, assim, tipo, é bastante louco pensar. Então, se a internet era gigantesca pré-IA, hoje é um outro nível já, assim. Sim. É muito louco pensar isso. Sem dúvida. Não, acho que, né, pra gente, assim, pra alguém da minha geração, então, essa mudança agora com a IA tá tornando muita coisa insuportável, né? Sim. Assim, porque fica invadindo tudo, né? Você abre o leitor de PDF, já vem um resumo do texto. Eu não quero o resumo do texto. Sim, então... Mas ele vem, ele brota. Né? Eu falei, gente, brota. que é isso? E atendimento também. Às vezes você vai falar com um telemarketing, assim, que não tem mais, é só IA agora. Enfim, mas foi bom você ter mencionado isso, né? Quando a gente está discutindo o capítulo do Sede Tempo, né, que fala da curiosidade, isso sempre aparece, né? Porque tem esse elemento, né, da distração, né? Porque, vamos dizer, o Agostinho, tudo bem, ele está falando da busca de Deus, etc, etc. Mas se a gente pensar em termos, vamos dizer, do estudo, né, de uma coisa, né, você tem ali um objetivo que envolve, sei lá, tentando colocar em termos os mais neutros possíveis, né, um crescimento espiritual, um crescimento, né, pessoal, alguma coisa do tipo, né? Você tem ali o seu foco, né? Mas é muita coisa te fazendo desviar o foco. Né? E ele está falando disso aqui, né? Esses exemplos que ele dá, né? Você tem toda a razão. Né? Compara, né? Ele está caminhando, né, pela estrada, pensando. Acho até que na própria época do Heidegger, né? Se é começo do século XX, ele mexeu no rádio, ele analisa o rádio. Né? Mas, de novo, compara o rádio com a internet. Né? Sem dúvida. Nossa, se tivesse Instagram na época do Agostinho. Orgulho, vaidade, inveja. Então, pois é. Os estudos éticos e morais não acompanharam a tecnologia, né? E aí é isso que a gente, tipo, a gente não sabe se a gente tá melhor ou pior que eles há tanto tempo atrás. Ou igual. Mas é interessante pensar, né? De fato, como que algumas coisas que ele está dizendo, né? A gente traz para cá. Vamos dizer, o contexto muda, eventualmente você tem uma intensidade muito maior, mas o fenômeno humano, né, guarda muita semelhança, por isso que a gente lê, se identifica, né, com algumas coisas, com outras a gente não se identifica, mas por uma questão de mudança nos costumes, né, mas não com o que ele tá, com as coisas que ele está descrevendo, né, com as experiências, com as coisas do cotidiano, assim, né. E sem dúvida essa parte aqui também é interessante, né. Quando ele vai falar desses fatores, e bem você disse, né? Se pensa, foi a Sabrina que comentou, orgulho, vaidade e inveja na internet, no Instagram, isso aí. Mas enfim, então ele no 36:59 ele fala, assim, embora seja necessário que sejamos amados e temidos pelos homens, pelas tarefas que cumprimos na sociedade humana, né? Esse necessário, acho que, né, do ponto de vista, né, divino, etc., que está meio, né, por trás do pressuposto, né, enfim, ele tá, inclusive ele como bispo, né, o inimigo de nossa verdadeira felicidade espalha por toda parte em suas armadilhas gritos de bravo, 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 né? A gente hoje poderia falar likes, 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 né? Coraçõezinhos nas redes sociais, né? Para que, colhendo-os avidamente, incautos, sejamos capturados e desviemos nosso prazer de tua verdade e o depositemos na falácia dos homens. Inclusive, porque muitas coisas que distraem a gente são, na verdade, imagens feitas por IA. Né? Então ainda tem isso. Gostando de ser amados e temidos, não por causa de ti, mas em teu lugar. Daí, um pouco adiante, no 61,
Assim, assim ele se pergunta, né? O que posso te confessar sobre esse gênero de tentações, Senhor? O que, senão que os louvores me agradam. Então você vê, né? Ele ainda tem desejos, né? Ele luta contra, mas os louvores me agradam. Porém, mais a verdade que os louvores. Com efeito, se me propusessem ou ser louvado por todos os homens, sendo estulto e errando em tudo, ou ser censurado por todos, permanecendo constante e certíssimo na verdade, sei o que escolheria. Contudo, não queria que a aprovação da boca de outro aumentasse o prazer de qualquer uma das minhas virtudes. Mas não só o aumenta, eu confesso, como também a censura diminui. Então veja, né? Ele ainda precisa justamente... Ele quer a admiração do outro. Como todo pecador, ele precisa se confessar, né? E esse é um ponto em que ele ainda se sente mais vulnerável, né? A essa adoração, né? Pelo, sei lá, no caso dele, né? Como bispo, pelos fiéis, né? Que o admiram, etc, etc. Ou pelos leitores, né? Dos seus livros, pelos... Claro, agora ele é bispo, não é mais professor de retórica, mas certamente antes, né? Como a gente viu, né? Isso era muito forte. Enfim, então tem coisas bem interessantes também aqui, né? E que a gente também, né, poderia pensar, né? Quer dizer, muita coisa que a gente faz no nosso trabalho, nas nossas atividades, né? No nosso, enfim, nas mais diferentes situações, né? A gente está fazendo pelo mérito em si, né, da coisa, ou pelo fato de que isso faz com que as pessoas gostem mais de mim, por exemplo, né? E aí por aí vai. Bom, e aí no último bloco, né, segunda divisão que eu propus do livro 10, né, Agostinho conta de novo, de maneira bem resumida, né, porque ele já contou isso ao longo dos vários livros, como ele mesmo conseguiu chegar a Deus percorrendo esse caminho, né, do qual ele está falando aqui. E ele começa falando sobre as dificuldades e os erros ao longo do caminho, a gente já viu muito disso, né, ele falando dos erros, das dificuldades, etc, né. E aqui ele diz, no 40:65, mas em tudo aquilo que investigo te consultando, não encontro um lugar seguro para minha alma, senão em ti. De novo, né? Lugar, tal. Onde se recolhem todas as minhas dispersões, ó, o mesmo vocabulário que ele usou aquela hora, né? Para que nada de mim se afaste de ti, tá vendo? É bem aquilo que eu estava, né, descrevendo ali. E às vezes me introduzes num estado muito estranho dentro de mim, até não sei que doçura que se chegasse em mim a plenitude, não sei o que seria, mas não seria esta vida. Né? Ele parece descrever aqui uma espécie de transe, né? Como se ele quase saísse do corpo, né? Pelo menos, né? Acho que dá para imaginar alguma coisa nesse sentido, né? Uma experiência mística, né? Alguma coisa nessa direção. Um estado muito estranho dentro de mim. Se chegasse à plenitude completa, já não, como se já não tivesse aqui, né? Porém, recaio aqui pelo peso de minhas desgraças e sou reabsorvido e preso pelas coisas de sempre. E choro muito. Esse cara gostava de chorar também, né? Mas estou muito bem preso. Tanto vale o fardo dos hábitos, né? Então, aqui retoma muito o que a gente viu, né? Consigo estar aqui e não quero. Quero estar lá e não consigo. Aqui e lá, miserável. Mas vejam, né, que interessante. Como, né, enquanto você está aqui, né, quer dizer, enquanto você está no mundo finito, é um movimento pendular. Quer dizer, você tem que estar, daí que seja necessário, né, desse ponto de vista, né, um esforço permanente, porque a tendência é você cair com esse peso, né? É você se deixar prender por tudo aquilo que está te chamando, está te atraindo no mundo, né?
você tem que fazer um esforço para voltar para a unidade. Mas claro, como a gente estava falando, abstraindo, né, vamos dizer, da armação propriamente religiosa, etc., ou mesmo, né, ontológica do Plotino, né, de toda essa... se a gente pensa simplesmente em termos, né, de algum foco, né, mais direcionado, intelectual, um projeto de vida, etc., etc., a gente tem esse conflito, né, que é muito assim, né, a gente tem que estar sempre atento, porque senão a gente acaba, né, se deixando levar por aquilo que é mais fácil, né, por aquelas tentações que... né. Bom, então ele volta, né, no 40, entre o 40 e o 42, ele volta a falar, né, do sofrimento, das dificuldades, dos conflitos, etc., coisa que a gente viu, né, principalmente no livro 8. E daí, no último, ele fala, bom, como é que ele conseguiu? Como é que ele conseguiu, pelo menos, vamos assim, se aproximar o máximo possível, né, dessa reconciliação? Graças ao mediador, que é o que ele não tinha quando ele só tinha a filosofia de Platão. Enquanto ele estava só na filosofia, né, ele não tinha esse elemento. Então, o único modo de realmente conseguir voltar para a unidade é quando há um mediador entre a unidade e o particular aqui embaixo do múltiplo, né? O mediador Jesus Cristo, né? Então, ele é que teria permitido, né? Então, quando Agostinho de fato se converte, se batiza, etc., etc., aqueles passos que a gente viu, né? Aquilo é que permitiu a ele, né, depois do choro na figueira, né, chegar em algum lugar, ou perto desse lugar, enfim, né, que não é um lugar, tudo isso que a gente acabou de ver. Aí vem o livro 11, né, que eu achei interessante a gente ver um pouco, inclusive, né, pelo Henrique, né, que trouxe aquele... Você está com o Wittgenstein aí para... Deixa eu pegar investigações aqui. Quando a gente chegar no 14, né? Uhum. Então eu propus uma divisão aqui do livro 11, né? Em que, como a gente ainda não viu nada, só para falar das grandes divisões, né? Então teria um primeiro bloco. O livro, assim como o livro 10 é conhecido como livro da memória, né? O livro 11 é conhecido como livro do tempo, né? Onde Agostinho tem a importante reflexão dele sobre o tempo. Então, o primeiro bloco eu coloquei assim, eu propus esse título, né? Conhecendo a verdade pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Né? O tempo todo se trata de um caminho para a verdade. Né? Isso continua como uma espécie de fio condutor da história toda. Aí ele vai entrar no tempo. Aí eu coloquei um segundo bloco, que seria a reflexão sobre o tempo, um primeiro movimento dialógico, porque há dois momentos em que ele introduz uma posição antagônica contra a qual ele constrói a sua argumentação e constitui a sua posição, né? Então eu percebi um movimento dialógico, eu propus dividir dessa maneira. Então, né, um primeiro movimento, em que ele vai dialogar com uma objeção muito comum e que certamente todos nós já ouvimos, já fizemos, né, que é, bom, se Deus criou o mundo, o que havia antes, né? O que ele estava fazendo antes de criar, né? Ele parte disso para começar a desenvolver a reflexão sobre o tempo. E aí depois ele vai refutar uma tese, que era uma tese... O tradutor até faz uma nota, não há um consenso entre os comentadores sobre a quem exatamente ele estava se referindo, existem algumas hipóteses. Que língua que foi escrito Confissões? Foi em latim? Em latim. Ah, tá. Mas enfim, a tese de que o tempo seria o movimento, né, o movimento dos corpos. E aí, que essa relação entre tempo, movimento, mudança, né, isso era uma questão de fato muito presente na filosofia grega, né, enfim, mas aí ele está pensando em alguns autores, e aí ele vai contra essa tese retomar o movimento dele, e aí no quarto bloco a conclusão do movimento sem uma definição do tempo, né, porque uma conclusão em alguma medida pelo menos aporética,
que é o que é interessante, porque como a gente já, né, eu já sugeri algumas vezes e tal, é possível, né, ver um pouco esse movimento, né? Eu já mencionei, acho que algumas vezes, o livro do Moacir Novaes, né, que é A Razão em Exercício, título, em que ele propõe ver, né, o Agostinho como um exercício, né, que não tem um ponto realmente fixo de chegada. E isso é interessante, né? Faz uma maneira de ler de maneira, vamos dizer, uma maneira de ler menos dogmaticamente, né, o Agostinho. Bom, aí o primeiro bloco, que iria do capítulo 1 ao capítulo 9, teria primeiro um subbloco, aí, uma subdivisão, do 1 ao 3, em que Agostinho pede a Deus que lhe dê a capacidade de conhecer e entender a verdade. Porque lembrem-se, né? Para Agostinho, tudo depende da graça. Há espaço para o livre-arbítrio, né? Para uma certa margem, né? Em que nós, daí a importância, né, de tudo que ele está clamando as pessoas para fazerem, né? Então, mas isso se dá, né, numa margem estreita. A gente já falou um pouco sobre, então só quem Deus escolhe e tal, não sei o quê. Bom, precisa ter algum elemento, né? Então, daí a importância da oração, é a própria maneira como ele estrutura tudo isso daqui, né? Então, Deus tem que ajudar. Ele fala, concede a mim entender. E daí, ele, no primeiro... Não, vou citar aqui do 2, né? O capítulo 2, no terceiro parágrafo, ele fala: Senhor, escuta e tem misericórdia. Senhor meu Deus, luz dos cegos e potência dos fracos, mas também luz dos videntes e potência dos fortes. Interessante, né, esse jogo, né? Ao mesmo tempo que ele ilumina para os que não conseguem ver, ele também ilumina para os que conseguem ver, né? No sentido de justamente apontar um caminho, né? Quem quiser que siga, né? Daí entra o elemento a margem para a liberdade. Escuta minha alma e ouve a clamar das profundezas. Isso, né? Aí tem vários momentos em que ele traz, né, termos, expressões, né, tá? Esse é de algum salmo. Com efeito, se teus ouvidos não estivessem até nas profundezas, para onde iríamos? Né? Isso lembra aquela passagem que a gente viu quando ele fala que até no inferno, né? Com efeito, se teus ouvidos... para onde clamaríamos? Teu é o dia e tu é a noite. A teu comando voam os instantes. Achei interessante trazer essa citação, porque aqui ele está abrindo o livro em que ele vai tratar do tempo, né? E ele traz essa imagem, voam os instantes, né? Concede um espaço neles, ou seja, nos instantes, para nossas meditações sobre as dificuldades de tua lei, e não a feches a quem bate a sua porta. Né? Ou seja, deixa a gente entender esse mistério, né? Um pouco essa... E tem alguns elementos importantes aqui, né? Bom, essa imagem, né, dos instantes, porque ele vai problematizar essa questão crucial quando a gente pensa o tempo, né? O que é o agora? Porque quando eu comecei a falar agora, quando eu terminei a palavra agora, já não era o mesmo agora, né? Enfim. Então essa ideia do instante, né, que está escapando, sempre escapando. E a ideia de uma lei, que vai ser importante aqui na sequência, né? Eu vou argumentar daqui a pouco por quê. Daí, no 3.5, um pouco depois, ele vai de novo falar: que eu ouça e entenda, como no princípio fizeste o céu e a terra, né? Aí aqui ele está citando Gênesis 1:1, né? O comecinho, né? Ou seja, lá o momento mesmo da criação. E diz: Moisés escreveu isso, escreveu e se foi. Partiu daqui, indo de ti a ti. Ou seja, né, a vida é o quê? Você sai do uno, vem para a multiplicidade e volta para o uno. Né? Sai de Deus, vem, né, para o mundo e volta. Ou do pó ao pó, exatamente. Pó no sentido de poeira, não no sentido do Romário. Já que você mencionou o Romário. Entendi.
Moisés, então, achei interessante, né? Moisés escreveu, se foi, e não está diante de mim agora. Logo, né, bom, eu pulei um pouquinho, né, mas não tem como perguntar para ele, né? Não podendo interrogá-lo, peço a ti, verdade, de que ele era cheio quando disse verdades, a ti, meu Deus, peço, poupa meus pecados, e, como concedeste aquele teu servo dizer, concede a mim entender. Bom, e aí ele vai, né, do 4 ao 9, aqui, segundo eu propus, né, falar sobre como Deus criou o mundo. Ele está tematizando aqui a criação do mundo, né, nesse primeiro momento. E é isso que vai levar ele a pensar a questão do tempo. Como Deus criou o mundo, na verdade, ele usa muito, né, para justamente, né, manter a referência ao texto bíblico, o céu e a terra. Né? E ele vai mostrar que criou pela palavra. Aí eu cito 5:7. Como fizeste Deus o céu e a terra? Né? Ele repete várias vezes essa pergunta nesses parágrafos aqui. Né? Certamente não fizeste o céu e a terra no céu nem na terra, nem no ar ou na água, porque eles também pertencem ao céu e à terra, e não fizeste o universo no universo, porque não existia um lugar onde fazer antes que tu fizesse existir. Né? Então o que a gente vai ver aqui? Bom, espaço e tempo foram criados. Né? Quer dizer, então não tem como pensar espaço e tempo antes de espaço e tempo. Né? Não tem como pensar o tempo antes do tempo. Ele vai explicitamente falar isso. E o espaço fora do espaço. Tampouco tinhas algo à mão, a partir do qual fazer o céu e a terra. Com efeito, de onde receberias algo que não tivesse feito, para que fizesses algo a partir dele? Existe algo, senão porque tu és? Logo, falaste e eles foram feitos. Tá? E ele tinha também uma hora interessante, ele pergunta, nesse mesmo 5:7 que eu estou citando, né, mas um pouco antes, que máquina utilizaste, né, para essa tua operação tão grande? Enfim, tem várias imagens interessantes aqui. Mas vejam, o importante foi na palavra. Tá? Aí eu fiz um comentário aqui, né, a importância que dá a palavra ao falar como gesto criador também pode ser atribuída, penso eu, pelo menos em parte, né, à influência da filosofia grega sobre o seu pensamento. A palavra corresponde ao logos, como aquilo que governa o mundo, que estabelece, isso inclusive em Heráclito, né, que estabelece o que deve ou não acontecer, quando e onde, tempo e espaço, quando e onde deve acontecer, e assim por diante. Mesmo se pensarmos, né, que estou propondo esse exercício, né, nas leis da física, como nós as conhecemos hoje, faria sentido, ou talvez fizesse sentido nessa mesma chave, situá-las onde? Né? Onde estão as leis da física? As leis da natureza, a lei da gravidade. Né? Onde? Faria sentido situá-las em algo como o intelecto divino, como farão de fato muitos filósofos modernos. Quer dizer, então, um pouco dessa estrutura, né, vai voltando, né, nas diferentes situações. É como se Agostinho, né, ao insistir na palavra, no falar de Deus, inteiramente diversos, né, e ele vai marcar essa distinção, né, inteiramente diversos de qualquer palavra ou voz carnal, né, como a de Moisés, por exemplo, como se ele quisesse enfatizar a diferença de planos, por assim dizer, entre tudo que existe no modo espaço-temporal e aquilo que existe em Deus. Isto é, nesse plano, justamente, que é eterno e apenas parcialmente, jamais inteiramente cognoscível, se é que parcialmente, né? Talvez, enfim. Mas, claro, né? Por nós enquanto seres finitos, donde ele também insistir muito na dificuldade de justamente exprimir-se a respeito e necessitar da ajuda de Deus para tanto. Né? Daí eu cito
Por que isso? Pergunto, Senhor meu Deus. Toda essa dificuldade, né? Enfim. De certa maneira eu vejo, mas não sei expressá-lo em palavras. Quer dizer, justamente aquilo que é palavra, eu não consigo expressar em palavras. A não ser assim, 2 pontos. Que tudo aquilo que começa a ser e deixa de ser, começa a ser e deixa de ser, quando uma eterna razão, onde nada começa nem acaba, sabe que deve começar e acabar. Essa razão é tua palavra, o Logos, né? Que é também o princípio, como ela mesma nos disse. Portanto, princípio talvez não no sentido de início cronológico, né? Mas no sentido de um princípio tal como a gente usa abstratamente. Assim falou no Evangelho pela voz carnal, e ressoou para os ouvidos exteriores dos homens, para que crescem nela, né, acreditassem nela, e a buscassem interiormente, e a encontrassem na eterna verdade, onde um bom e único mestre instrui todos os discípulos. Então eu coloquei aqui, né? Vejam só, ó, razão, quando ele fala, né, deve começar e acabar, em função, né, dessa eterna razão, necessidade. Né? Necessidade por oposição à contingência. Princípio, verdade, eternidade. Tudo isso, né, está no mesmo plano, ao passo que a voz carnal, os ouvidos exteriores, etc., estão em outros. Né? Quer dizer, é como em Platão, né, os neoplatônicos, etc., você tem... Por isso que Platão fala em mundo das ideias e mundo sensível. Né, também. Porque é justamente isso. Né? Você tem... Ô, professor, o segundo bloco, você está indo do 20 ao 22, não deveria ser do 10 ao 22? Página 10 aqui do seu documento. Ah, sim. Só um errinho aqui, Tá que errado, você começa do 10 ao 13, aí mas no segundo bloco Tá você vai do errado. 20 ao 22, só isso. Tá Só errado. tirar um X ali. Sim. É isso. Tá errado. Depois eu mexo lá. Mas é do 10 ao 22. É, então, do 10 ao né? 22. Beleza. Porque esse primeiro vai até o 9. Quer dizer, então, aquela é uma representação, né? Mas a mesma representação a gente poderia, né, fazer na forma de 2 planos. Né? Então aqui você tem esse, entre aspas, lugar onde estão todas essas coisas. Né? A razão eterna, o princípio, a verdade, etc. E aqui tudo que é finito, que começa e acaba. Né? Nós, portanto. Então aí sim, passando para o bloco, você tem toda a razão, né? É do 10 ao 22. Seria o primeiro movimento, então, da reflexão sobre o tempo, que ele entra, né, para valer nisso, justamente quando ele se dirige a essa objeção bastante corriqueira, digamos, né? Quase óbvia, né? Uma coisa que ocorre a qualquer um, né, que houve, bom, Deus criou o mundo a partir do nada, mas o que era o nada? O que tinha antes, etc. Né? Então ele enuncia isso, né, no 10, 12, e aí no 11, 13, né, em seguida, ele fala, aqueles que falam assim, né, que ficam, né, questionando, bom, o que Deus estava fazendo? Se ele criou o mundo, por que ele estava perdendo tempo, então, estava lá fazendo nada, né? Aqueles que falam assim não te compreendem, ó sabedoria de Deus, luz das mentes. Ainda não compreendem como acontece aquilo que acontece em ti e por ti. E tentam experimentar a eternidade, mas o coração deles ainda esvoaça entre os movimentos passados e futuros das coisas e ainda é vão. Né? Vejam que interessante, né? Não compreendem como acontece. Portanto, talvez, e aqui eu estou pensando inclusive no Heidegger, né, que isso para ele é fundamental, não se trata de saber o que
né? Por exemplo, Deus, o tempo, a eternidade. Mas como acontece? Né? O como é mais importante do que o que. E isso eles não compreendem, porque estão justamente tentando, né? Estão pensando na chave do quê? Então estão pensando Deus como uma coisa, né? E a criação como se fosse a criação de uma mesa, por nós. E aí, por mais que, pensando assim, por mais que eles tentem, né, experimentar de algum modo a eternidade, eles não vão estar entendendo bem, e isso não vai permitir que o coração deles, de fato, por assim dizer, seja... penetre, né, de alguma forma nessa outra dimensão, né, e o coração foi fundamental. O que diferenciou, quando Agostinho fala, né, qual a fundamental diferença entre a leitura que ele fazia dos platônicos antes e depois da conversão? Que passa a ter coração, passa a ter amor onde não havia, antes era só intelecto. Então o coração esvoaçante, né, digamos assim, entre os movimentos passados e futuros. E aí veja que interessante, né? Ele pergunta: quem o poderá apanhar e segurar para que se detenha um pouco e receba um pouco? Veja, se detenha um pouco, não tem como se deter demais. E a gente está aqui, a gente tem que andar, a gente tem que ir para lá e para cá, né? E receba um pouco. A gente não tem como receber tudo, só na vida após a morte, né? Do esplendor sempre imóvel da eternidade. E a compare com os tempos que nunca param e veja que é incomparável. Aquilo que você tinha falado, Henrique, incomensurável, né? Incomparável, etc, etc. Justamente, não dá para medir. Uma medida de um lado do plano não funciona no outro, né? Isso é muito interessante, né? Porque é um pouco do esplendor sempre imóvel. Quer dizer, então, isso tem a ver com aquela noção distante. Isso aqui me leva a pensar no Kierkegaard, né? Porque para o Kierkegaard, do instante... seria justamente esse momento em que, como se a eternidade ela cruza por um instante o tempo cronológico, então você tem um vislumbre da eternidade, mas é só um instante, né? Ele passa. E daí, mas uma vez que você viu, né, você sabe que viu, e isso seria o momento que muda tudo, né? Então, e a compare com os tempos e veja que um longo tempo não poderia ser longo senão por muitos movimentos, aquela coisa de novo, né, na verdade é um punhado, né, cada vez maior de instantes, é uma soma de agoras, que não poderiam se estender simultaneamente, e que ao contrário nada passa na eternidade, mas tudo é presente. E isso ele vai insistir muito aqui, e esse é um ponto em que o Heidegger tenta mudar a chave. Se consegue, não sei, enfim, essa vai ser uma discussão fundamental. Enquanto nenhum tempo é todo presente. E vai ver também, né, essa pessoa, que todo passado é substituído por um futuro. E todo futuro segue um passado. Mas todo passado e futuro são criados e descendem daquilo que é sempre presente. Na verdade, tudo isso, nessa longa frase, parece o Kant escrevendo, é uma pergunta. A interrogação vem aqui. O espanhol tem uma vantagem em relação a todos os outros, né? Que eles colocam a interrogação de ponta cabeça no começo da frase. Você já começa a ler sabendo que é pergunta. Não sei por que a gente não adota isso. Não, detesto, eu vejo isso, me deixa ansioso. Então você... Bom, Reuter, né, é alemão. Então você tem no sangue, o sentido só vem no final. Só vem no final. Quem poderá segurar o coração do homem para que se detenha e veja como a eternidade imóvel, nem futuro nem passada, dita os tempos futuros e passados. Então a lei, a regra, né, tá lá. E aí, um pouco depois, ele vai dizer: tu fizeste todo o tempo e és antes de todo o tempo, e não houve um tempo em que não havia tempo. Mas deu tempo de chegar no 14, né, que era pelo menos onde eu queria chegar. Que é o parágrafo que o Wittgenstein cita, né, que o Henrique está mencionando faz tempo. Uhum. Então vamos ler aqui, daí você lê o Wittgenstein.
Então vamos lá, vou ler inteiro, né? Logo, não houve um tempo, né? Logo em cima dessa afirmação, não houve um tempo em que não havia tempo. Logo, não houve um tempo em que não fizesses algo, como aqueles caras estavam dizendo, né? Porque tu fizeste o próprio tempo, e nenhum tempo é coeterno contigo, porque tu permaneces. Mas ele, se permanecesse, não seria tempo. De fato, o que é o tempo? Quem poderia explicá-lo fácil e brevemente? Quem o compreenderá para expressá-lo em palavras, na fala ou no pensamento? E, no entanto, entre as coisas que nomeamos em nossas conversas, o que há de mais comum e conhecido do que o tempo? Né? Que está presente em tudo que a gente faz o tempo todo. Né? Bom, e a gente se refere ao tempo, todo mundo se entende a respeito disso, mas né, o que é? E certamente entendemos quando o nomeamos, e entendemos também quando ouvimos outros nomeá-lo. O que é o tempo, então? Se ninguém me perguntar, eu sei. Mas, se quiser explicar a alguém que me pergunte, não sei. Mas é com segurança que afirmo saber que, se nada passasse, não haveria tempo passado, se nada sobreviesse, não haveria tempo futuro, e se nada fosse, não haveria tempo presente. Ó, mas veja, no parágrafo 89, investigações, ele pega o trecho em latim, aí ele traduz da seguinte maneira, só essa partezinha aqui que você já citou. Se o presente para ser tempo deve tornar-se passado, como podemos afirmar que existe se sua razão de ser é aquela pela qual deixará de existir? Não, isso eu não citei ainda. Quando isso vai aparecer. Isso é logo na continuação. Isso aí. Né? Só para frisar bem, né? Para daí você ler o que o Wittgenstein falou, né? Aqueles dois tempos. Mas a tradução dele ficou parecida com essa daqui até, hein? Aqueles dois tempos passados. Eu ia comentar o seguinte, né? Ele se perguntou o que é o tempo, e ele está falando, olha, tentar dizer, não vamos conseguir dizer o que é o tempo. E aí quando ele fala, bom, o que eu sei, ele passa a dizer como, né, a gente se relaciona com o tempo e não o que é o tempo, né? Acho que tem uma virada aqui naquela questão de que e como. Mas enfim, logo aqueles dois tempos, passado e futuro, em que sentido eles são, se o passado não é mais e o futuro ainda não é? Mas o presente, se fosse, aí sim, né? Acho que é. Não. Se fosse sempre presente, não se tornasse passado, não seria presente. Logo, se o presente, para que seja tempo, há de se tornar passado, como podemos dizer a respeito dele também, que é. Se a razão de sua existência é deixar de ser. De maneira que não afirmamos com verdade que o tempo é, senão porque ele tende a não ser. Aí, o que o Wittgenstein fala? Ele comenta sobre isso numa nota. Não, isso aqui é a nota do tradutor, né? Ele fala isso, acho que no parágrafo 89. Né? Deixa eu pegar, mas eu tenho que voltar pra cá. É o 6 aqui. Aqui. É que ele faz essa citação em latim, né? Aí depois na nota tem a tradução. Sim, Aliás, latim é uma péssima pergunta. Isso não se poderia dizer de uma pergunta de ciência natural. Tipo, perguntar, acho que ele está se referindo aqui a perguntar o que é o tempo. Entendi. Isso não se poderia dizer? Isso não se poderia dizer de uma pergunta da ciência natural. Aí, deixa eu voltar aqui para a nota, essa citação em latim. Aí, se for para cá, peraí. Aqui, para cá, pronto. Aí, no caso, a pergunta lá que ele joga é essa aqui. Aqui. Que ele cita em latim. Que ele cita em latim, que é esse trecho. Se o presente para ser tempo deve tornar-se passado, como podemos afirmar que existe se sua razão de ser é aquela pela qual deixará de existir? Aí ele faz paralelo, não dá para fazer essa pergunta a respeito da ciência natural. Ele está pegando, ele pega a mesma ideia do tempo, do Agostinho. Deixa eu ir voltando para cá. Mas ele não continua? Continua, aí deixa eu pegar aqui. Isso não se poderia dizer de uma pergunta da ciência natural, acerca, por exemplo, do peso específico do hidrogênio. Isso que se sabe quando ninguém nos pergunta, mas não se sabe mais quando devemos explicá-lo, é algo sobre o qual é preciso repensar. Aqui está falando do tempo. Né? Explicar o que é o tempo. Sim. Tá. Se eu entendi, né? Acho que ele deve estar, ele está querendo tirar, ele está querendo dizer, olha, a ciência natural não tem como
enfrentar, ela não se faz esse tipo de pergunta, Uhum. porque foge ao escopo dela, né? É um tipo de pergunta, não sei se aí o repensar traria uma dimensão de reflexão. Aqui, ó, professor, não é que a ciência não se pergunta. Quando ela chega a tocar no tempo, por não ter, não ser bem versada em filosofia, ela não pensa nisso. Por exemplo, o Einstein e o Heisenberg, se o que eles falam é certo a respeito da mecânica quântica, a respeito da impossibilidade de você saber onde está um átomo num exato momento, toda vez que você quer saber dele, se você levar isso a cabo, o tempo é uma coisa que está acontecendo a todo momento, assim, seria uma outra realidade, assim, aí tipo, a ideia de livre-arbítrio ela acaba, assim. Mas isso é uma coisa que eu não sei a mecânica quântica perfeitamente para poder destrinchar a filosofia disso, mas assim, as pessoas que descobriram sobre isso e formularam as teorias a respeito disso, elas certamente não leram Agostinho, porque assim, é uma coisa que vai sobre o cerne do que é o tempo, assim, o tempo como uma coisa contínua, não mensurável, assim, complexo. Mas é exatamente o que ele está dizendo. Então, é interessante que ele chegou nisso, ou melhor, chegou teorizando sobre isso, sobre uma vertente totalmente diferente, assim, só a respeito da filosofia, assim. Porque quando o Einstein estava pensando sobre a relatividade, ele achava que, 2 segundos na Terra é a mesma coisa que 2 segundos em Saturno. Não é. Aí tem toda uma explicação do porquê que esse não é o caso. Enfim, só jogando aqui. Eu também não sei, assim, uma coisa ou outra que eu li, assim, mas eu estava pensando assim, talvez a ideia de um a priori, vamos dizer, aqui o Agostinho não está usando o termo a priori, mas se a gente pensar nesses 2 planos, né, você tem o plano da eternidade e o plano do lado de cá, né? Então vamos dizer, a base do tempo, né, é a eternidade. Então, a eternidade contra o pano de fundo da eternidade é que você tem o movimento, né? Você tem o tempo acontecendo, tem passado, presente e futuro. E ele está falando, olha, a gente chega a isso por dentro, né? Nesse outro plano. Inclusive tem momentos aqui em que ele vai falar, olha, interiormente, na mente, etc. Bom, quando o Kant vai dizer que o tempo é forma, né, da intuição, né, uma forma a priori, o que ele está dizendo? Algo que daria para aproximar disso daqui, claro, precisaria pensar melhor, investigar e ler a respeito, porque certamente muita gente já tematizou sobre isso. Mas dá para fazer um paralelo, né? Então você tem a ideia de um a priori, mas um a priori fixo, né? Eu fiquei com a impressão, a última vez que eu tentei entender alguma coisa sobre a noção de tempo no Einstein, assim, lendo, né, muito, que é como se fosse um a priori também, mas um a priori que vai mudando. Quer dizer, funciona parecido, né, mas não é um a priori fixo. Por isso que é diferente na Terra e em Saturno, como você falou. Enfim, alguma coisa nessa direção, de tal modo que esse tal plano, né, que seria o plano das ideias, do a priori, ele mesmo, né, não tem essa fixidez, imutabilidade, etc., que se imaginava, né? Então, isso, claro, nos levaria, né, a pensar tudo de uma... E o próprio Heidegger, em alguma medida, né, com a noção de uma temporalidade que não é o tempo cronológico, mas é uma temporalidade que antecede o tempo cronológico, que funda o tempo cronológico, portanto, tem uma função similar à da eternidade aqui, mas é uma temporalidade que não é eternidade. Portanto, uma temporalidade que também ela própria estaria sujeita à mudança. Então, vamos dizer, vai numa direção talvez semelhante, né? Mas isso é algo que eu sempre tento ler uma coisa ou outra sobre teoria da relatividade, né? Não entendo muita coisa. Mas... No Kant, o tempo como a priori, mas ele não seria algo interno, assim, né? A forma de entender, a intuição, algo do próprio sujeito, interno ao sujeito, não externo a ele, objetivo. Mas a questão é a seguinte:
eu mencionei o intelecto divino. Então, vamos dizer, a metafísica do século XVII, a metafísica anterior ao Kant, está pensando o tempo como algo que está no intelecto divino. Quando o Hume, né, corta essa passagem, né, vamos dizer, do mundo empírico para a metafísica, digamos assim, o Kant fala, bom, então eu não posso mais operar com o intelecto divino. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa explicar como é que tem fenômenos funcionando, acontecendo no mundo, segundo leis eternas, necessárias e universais. Onde estão essas leis? Se ele não pode afirmar que estão no intelecto divino, ele traz para dentro do nosso intelecto. Mas, no fim das contas, o sistema, daí o que acontece? Né? Como tudo é subjetivo, está na subjetividade transcendental, né? Tanto as leis da física como a lei moral, você tem um conflito entre duas legislações que são ambas subjetivas. Né? Mas isso vai deixar o quê? Vai deixar uma cisão. Né? E o Kant vai tentar fechar essa cisão. A terceira crítica seria uma tentativa de fechar. E ele vai até o fim da vida, até o Opus Póstumo, né, que são os últimos textos lá, já 1800 ali mais ou menos, com essa preocupação, que é a preocupação de todos os idealistas, Fichte, Schelling e Hegel. É conceber um sistema unitário, que não tivesse essa dualidade que o sistema kantiano tem. Né? A questão seria, mas com isso eles não voltam a supor alguma coisa fora do intelecto? Sim, bom. E aí, nesse sentido, pensando o Heidegger também como alguém que está nessa sequência aí de pensadores pós-kantianos que tentam fechar, né, acabar com a cisão, né, ele se insere e o idealismo se insere nessa mesma discussão aqui, no fundo. Né? Talvez, acho que é uma tentativa de pensar o absoluto, já pensando no Hegel aqui, não, enfim, essa dimensão como imanente, né? Para evitar uma excessiva, talvez, dualização desses dois planos, como há em Platão, e como haveria no racionalismo moderno. Sim, totalmente. Você supõe duas... O Einstein e o Gödel, quando eles conversavam, assim, eles plenamente, assim, eles eram adeptos de um neoplatonismo, assim, tipo, ou, melhor, assim, a interpretação que eles têm da mecânica quântica de ambos, eles levavam ao neoplatonismo, tipo, não, a gente tem uma realidade paralela, onde o tempo ele ocorre a todo momento, e essa realidade, ela meio que estaria, assim, colada com a nossa, assim. Então, tipo, os dois, eles migraram para esse neoplatonismo. Tipo, eles não nasceram, assim, tipo, eles meio que chegaram nisso, assim. Isso é uma coisa, tem várias biografias falando sobre isso. Mas é como se fosse, vamos dizer, pelo que você está falando, né, um neoplatonismo que pega uma das ideias e cola, mas cola sem misturar. Cola sem misturar, né? Ainda São assim. duas esferas, vamos dizer, duas... realidades diferentes, né? Mas que estão... faz sentido. Enfim, mas é aí que vai, né? A discussão aqui. Exato. Quando a gente entra na discussão do tempo, a coisa vai longe. Mas é que ele fala do Cronos e Kairos? Ele não fala. Não fala, é o Heidegger que fala. Tinha mencionado que essa discussão começava nele, mas acho que... Bom, talvez em outro tempo. No livro 11 especificamente, né? Pelo menos... Eu não encontrei. Acaba no livro 14, né? O Confissões. 13, isso. Tá. Eu não lembro de alguma discussão que a gente falou que essa distinção de Cronos e Kairos vinha do... Tá. Eu acho que vem, de alguma maneira, do cristianismo primitivo, né? Mas eu não saberia te dizer assim, como exatamente ela aparece. Assim, não sei se aparece formulada conscientemente, né? Ou se é algo que os intérpretes vão... Quer dizer, Kairos e Cronos são noções gregas, né? Mas como... Não saberia te responder com segurança, mas aqui no livro 11 eu não achei. Mas, enfim, ele está falando de duas ordens, né? Dois planos. Quer dizer, tem a eternidade e tem o tempo aqui embaixo. Né? Seria o que a gente chama de tempo cronológico, que a gente consegue aferir e dizer que tem passado, presente e futuro. E o Heidegger vai falar da temporalidade, essa que, vamos dizer, entra no lugar da eternidade,
né? Mas entra com consequências eventualmente parecidas no que diz respeito ao tempo cronológico. Por exemplo, no sentido de que presente, passado e futuro, na verdade, fazem parte da mesma coisa, né? Que aqui seria a eternidade, que é um eterno presente. Tem um momento em que essa questão fica... A gente podia aproveitar também em algum momento, tentar pegar, porque o Alex traduziu, né, um texto sobre o texto do Heidegger sobre o tempo, mas, enfim, não sei se... aqui, ó, quando ele fala no 21, 27, como mediríamos o tempo presente, né, que é a questão da medição, né? Como é que a gente mede? A gente mede o tempo via espaço, né? A gente faz uma linha do tempo. Para representar o tempo, a gente faz uma linha. Então, a gente precisa do espaço para representar o tempo. Senão a gente não consegue, né? Então ele está nessa questão da medida. O medimos enquanto passa, parará. Aí, ele, num determinado momento, ele fala, mas de onde, por onde e para onde passa quando medimos? Isso que a gente está medindo. Quer dizer, o tempo está vindo de onde e está indo para onde? De onde, se não do futuro? Por onde, se não pelo presente? Para onde, se não para o passado? Veja que interessante, né? Está vindo do futuro para o passado. E o Heidegger vai falar algo semelhante no sentido de que o passado é a dimensão, ele chama de ecstase, né? A ecstase temporal principal, em função do futuro. Em função do futuro, enfim, daquilo, portanto, que ainda não é, por aquilo que não tem extensão, para aquilo que não é mais. É assim que a gente faria. Enfim, isso aqui é para a gente ficar, eventualmente, horas, né, discutindo um parágrafo específico, né? Se não a partir de espaços de tempo, né? Em que espaço, então, medimos o tempo que... Aí entra nessa discussão, né, que até hoje está aberta, né? Mas é muito interessante, né? A gente tinha uma matéria obrigatória no BCIT que não tem mais, que era interações atômicas e moleculares, assim. E basicamente tinha uma discussão sobre o tempo, assim, sobre o que a gente chama de espaço-tempo, assim, é uma coisa bem legal. Sim, que eu falei dessa outra realidade, só espaço-tempo. Não, a física teórica, ela acaba desembocando necessariamente em questões que são questões que a filosofia também trata desde sempre. O que eu sinto que é um assunto que ele se tornou tão complexo que a filosofia não mais conseguiu acompanhar ele concomitantemente para poder refletir sobre, da mesma maneira que o físico teórico ele também não tem o conhecimento filosófico para poder pensar sobre. Então, assim, meio que tá uma coisa que tá tão distante assim, só que tipo assim, a gente já chegou num ponto da física onde, cara, agora talvez seja a hora de voltar a fazer filosofia, assim. Sim. Porque não tem mais como, assim, só pelo pensamento dedutivo, racional, assim, pensar a respeito de algumas coisas, tipo, a gente tá chegando no limite, assim. A gente tem que achar os autores que fazem essa conexão. Sim. Né? Que não é fácil. De volta e meia eu tento procurar, mas não é fácil mesmo. Mas só assim, uma última coisa, né? Acho que já deu horário, né? Deu agora. Só para concluir, eu achei interessante também marcar o fato de que a conclusão do movimento todo, né, do livro 10, não chega a uma conclusão, não é? É como se fosse um diálogo platônico aporético, né? Ele fica se perguntando o que é o tempo, o que é o tempo, o que é o tempo, e no final ele não responde exatamente o que é o tempo, né? Então, termina, quer ver? Termina ele dizendo, no último, né? Senhor meu Deus, quão profunda é a dobra desse teu mistério e quão longe me lançaram as consequências dos meus delitos. Os delitos voltaram. Cura meus olhos e que eu possa compartilhar o prazer de tua luz. Então veja, não está lá ainda, né?
Por certo, se houvesse uma mente capaz de uma tão grande ciência e presciência, que soubesse todo o passado e o futuro, como eu sei uma canção bem conhecida, essa mente suscitaria uma admiração sem limite e uma estupefação atemorizada, porque então nada lhe seria ignoto do que aconteceu e do que acontecerá nos séculos que restam, como a mim quando canto, lá, lá, lá. Mas não se pense que tu, fundador do universo, fundador das almas e dos corpos, não se pense que tu conheces assim todo o futuro e o passado. Tu os conheces de uma maneira muito mais admirável e secreta. Ou seja, a gente não faz ideia, no fim das contas, do que é exatamente o tempo. A gente só saberia se a gente chegasse à mente de Deus. Mas se a gente chegasse na mente de Deus, não seria isso que a gente imagina que Deus sabe, ou que Deus saberia, né? Ver o passado e o futuro como a gente vê projetando, né, em uma onisciência de ponta a ponta do tempo cronológico. É como se ele estivesse dizendo, olha, pode ser algo completamente... a gente não faz ideia, né? Então a conclusão é muito interessante, né? Tu és tão elevado, parará, parará, né? Então, no fundo, é como se ele dissesse, olha, né, não dá, a gente vai até um certo ponto, não tem como ir além de um certo ponto. E essa parte que ele refuta que o tempo seria o movimento dos corpos? Na verdade, assim, ele retoma um pouco da argumentação que ele vai desenvolvendo, né? Mas, enfim, também é difícil resumir assim rapidamente, né? Eu queria só chamar a atenção para o final, né? Na verdade, eu entrei no livro 11, né? O principal objetivo era chegar até o 14, mas aí eu acabei fazendo uma... O livro 11 tem quantos parágrafos? Tem 31 capítulos, né? O livro 10 é o maior, né? O livro 10 tem 43. Uhum. Em número de páginas... Não, tudo bem, então. O livro 10 é realmente disparado, né? O maior. Tem, tipo... bem maior. O Lorenzo Mami, na introdução, né, ele dá uma visão mais ou menos geral. Né? Os 3 últimos livros são dedicados a uma interpretação do primeiro capítulo do Gênesis. A famosa análise do tempo se encontra no livro 11. A reflexão sobre a pluralidade de sentidos do texto bíblico, muito importante para a futura hermenêutica, está no livro 12. Do 13 ele não fala aqui nesse pedaço. Enfim. Mas é fascinante, né? Vamos ver o que o Heidegger vai falar. Que o Heidegger faz uma leitura passo a passo do livro 10. E aí, como vocês devem ter visto, né? Eu fiz lá uma programação. Eu pensei em a gente pegar 2 aulas. Quando você fala, quando lá está escrito Heidegger e Agostinho e o neoplatonismo, isso é discutido em Seritempo? Não. No livro, o livro chama Agostinho e o neoplatonismo. Na verdade é um curso, né? Tem um livro que chama Fenomenologia da Vida Religiosa, que está na nossa pasta. Tá. Dentro dele tem introdução à fenomenologia da vida religiosa, eu acho, o primeiro. Tá. Aí o segundo é Agostinho e o neoplatonismo, e o terceiro é sobre a mística de Eckhart. Tá. Que é um curso que ele não chegou a dar, mas que tem as notas, né, que ele tinha feito e tal. É o segundo. Tá bom. E não sei se a Isadora não acha muito boa a tradução, acho que de fato não deve ser muito boa, mas a gente vai comentando, assim, eventuais. Mas acho que com certeza melhor do que as traduções de Seritempo deve ser. Isso realmente é um problema.